perdeu a sua tutela sobre a política. O juramento religioso foi substituído por um simples juramento civil para se comprometer a dizer a verdade. Porém, o fim da época liberal esteve marcado por um mandato ditatorial. O mandato de Porfirio Díaz, um general liberal que, como ocorre muito frequentemente, enamorou-se do poder e depois não queria deixar. Se prolongou no poder por 35 anos. Em 1910, produziu-se finalmente o levantamento de uma sociedade cansada de que o poder econômico e político estivesse concentrado em um reduzido grupo. E nasceu a primeira revolução social do século XX, 7 anos antes do levantamento da Revolução Soviética da Rússia zarista em 1917. E 7 anos depois do levantamento, é decir, coincidindo com o início do levantamento da Revolução Soviética, se promulga como conclusão da Revolução Mexicana a Constituição de 1917, que é a Constituição que atualmente rige no país. O levantamento armado de 1917 é um levantamento que tem dois rasgos fundamentais. Em primeiro lugar, é eminentemente popular, tem um alto componente de população rural, de grupos obreiros e de lutadores anarquistas, e é também um movimento que luta em favor da democracia. Não se quer mais que o governo do povo esteja em manos de um ditador que se reproduz no poder uma vez e outra. Então, é um movimento de luta por os direitos gerais do povo, especificamente por os direitos de la terra, de propriedade e uso da terra para os campesinos e especialmente para os indígenas, e também em favor do triunfo da democracia. Algumas destas questões se vão ver no filme, no vídeo que está programado para vocês um pouquinho mais tarde. Mas está falado em espanhol. Eu creio que é melhor ouvir bom espanhol que mal português como o meu. Então, em 1917 se promulga a nova Constituição de México. É a primeira Constituição no mundo em reconhecer e elevar a categoria de lei, no seu artículo 123, os direitos dos trabalhadores. Se otorga a los trabalhadores o direito à greve, se proíbe o trabalho a menores de 14 anos, el emplear como trabalhadores a menores de 14 anos, e se reconheciam certos privilégios às trabalhadoras grávidas. Ao mesmo tempo, no artículo 1º, a Constituição também reconhecia coisas de grande importância. Qualifica como ilegal qualquer tipo de discriminação e proíbe a escravidão. Reconhece os direitos dos povos indígenas e a igualdade do homem e a mulher ante a lei. Esta Constituição, como a anterior, não permite a extradição de réus políticos nem de pessoas que tenham sido escravos no seu lugar de origem. Concede que a propriedade privada existe, mas aclara que o território é originalmente da nação. Neste território, as pessoas gozam da liberdade de pensamento, de prensa, de reunião e de movimento. A educação é livre e gratuita quando é proporcionada pelo Estado, que tem a obrigação de oferecê-la a todos os nacionais em idade escolar. Cada pessoa tem a liberdade de se dedicar à profissão ou indústria que quiser, se respeita a lei. Pode também professar a religião da sua escolha, sempre que os cultos desta não contradigam a lei. Toda pessoa tem direito a decidir sobre quantos filhos ter. O prisioneiro é protegido de abuso e pena excessiva. Muitos ajustes foram necessários ainda no século XX
para chegar a um Estado cabalmente democrático. O voto, por exemplo, foi concedido às mulheres só hasta 1953. Os direitos dos povos indígenas, não os direitos dos indígenas como indivíduos, mas os direitos aos povos indígenas como comunidades, se reconheceram constitucionalmente pela primeira vez em 2001. Embora a primeira menção dos indígenas na Constituição foi de 1992. E só hasta 2000 se conheceu a alternância de poder, a alternância de governo, porque embora desde 1917 garantiu-se a democracia formal, a sua instrumentação real implicou inumeráveis lutas. Durante mais de 70 anos, a existência da democracia em México era, em certa medida, só formal, porque sempre ganhava o mesmo partido político. Existia contenda, existia luta política, mas sempre ganhava o mesmo e não sempre era um triunfo real nas urnas. Havia muita manipulação sobre os resultados. E hasta 2000 que há uma alternância no poder de México e agora, por segunda ocasião, um grupo distinto, aquele que governou por mais de 70 anos, governa no México. Em muitos governos dos estados da República, é uma república federal, eu he dito, é uma república com 32 estados que têm suas próprias constituições e governos locais, e muitos destes governos estão agora em manos de partidos diferentes ao partido que governou por 70 anos no México. Partidos de esquerda, partidos de direita, indistintamente. Bom, sin embargo, como é a situação seguramente na maioria dos países, e particularmente na maioria dos países da América Latina, o que se ha logrado em termos formais para a construção do Estado de Direito não é necessariamente o que se ha logrado em termos reais para a existência do direito como norma na sociedade. O problema fundamental, acho que é a construção de uma cultura do direito, de uma cultura da lei, que é sumamente difícil construir, particularmente quando ha havido uma larga tradição de manipulação, de luta de diferendos na mesma população. Embora falta ainda um longo caminho por recorrer. Hoje, em termos legais, qualquer mexicano tem os mesmos direitos e o direito às mesmas oportunidades, mas é a principal tarefa da geração atual transformar esse ideal jurídico em uma forma de vida tangível, real e funcional para todos os mexicanos. Eu quisiera deixar aqui a intervenção e pedir a vocês se tem alguma pergunta, se querem que façamos alguma aclaração antes de passar a ver o vídeo. Falou agora sobre um pouco da história e da instalação da democracia no México. Alguém tem alguma pergunta? Tem um microfone sem fio aí?